Olá, gente, muito bem-vindo ao Devocional. Hoje, dia 1º de maio, feriado, estamos aqui 4h30 da manhã, eu não sei o momento que você chega aqui. Mas diga pra mim uma coisa, de todo o seu coração, de coração aberto mesmo, de verdade. Você convida Jesus para fazer parte do seu trabalho, da tua profissão. Luiz Guilherme, eu sou dona de casa, eu já sou aposentado, eu não exerço mais a minha profissão. Mas convide ele para fazer parte da profissão dos seus filhos, do projeto da sua família. Convide Jesus para entrar no seu barco. Inclusive, declare dizendo, eu aceito, aqui nos comentários. Imagina, gente, Satanás, ele é intruso. Ele vai e ele entra onde não é convidado. Jesus, ele está à porta batendo. Inclusive, o devocional é um momento propício para isso. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, tá? Que é uma igreja online pra gente. E se você permitir, ele vai entrar. E quando ele entra na nossa vida, ele começa a operar coisas lindas e começa de dentro para fora. Então, hoje, feriado, muita gente não trabalha. Dia do trabalhador e muita gente não trabalha. Mas se você está aqui antes do serviço, eu não sei o momento que você senta para ouvir a voz de Deus. Vamos consagrar tudo ao Senhor. Vamos consagrar cada cliente. Vamos consagrar a Jesus cada projeto. Vamos consagrar ao Senhor o pão nosso de cada dia. Vamos ser grato a Deus pelo pãozinho, pelo pão. O pão francês, o pão fatiado, o pão caseiro. Eu lembro que a minha mãe e meu pai faziam quando eu era criança um pão caseiro bem grande. Sempre tinha na mesa um pão. O pão é sagrado. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus pelo pão de cada dia. E eu digo isso ao Senhor nesse dia 1º de maio. Pai, seja de manhã o meu primeiro pensamento, a luz em minha janela. Que o Senhor seja tudo que eu sinto e que eu tenho. É o hino oficial aqui do devocional. Sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que eu tenho. E de manhã seja assim o primeiro pensamento. Dê bom dia, Jesus, aqui nos comentários. E eu também deixo um bom dia para você. A minha Bíblia já está aqui, tá? A minha caneta marca-texto já está aqui. E a nossa leitura bíblica hoje vai ser o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Já que hoje é dia do trabalhador, por que não falar de uma profissão que na época de Jesus, eles vivenciaram ali os primeiros milagres, que foi a pesca maravilhosa. Falar de pescador, né? Pescador tem até hoje. Quantas pessoas que vivem no mar pescando e trazem para a gente o peixe, trazem para a gente o alimento diário, não só o pescador, mas aqueles que trabalham com plantação, aqueles que trabalham vendendo, aqueles que trabalham com outras pessoas, aqueles que trabalham dentro de casa, atrás de um computador, gerando algum tipo de conteúdo, produzindo algo para poder vender, trabalhando online ou não. Olha, gente, que Deus ele esteja na sua profissão. Inclusive, diga para mim qual é a sua profissão. Se você é enfermeiro, prestador de serviço, autônomo, empresário, lojista, advogado, se você é dona de casa, diarista, tá? Até se você é diarista, trabalha no ramo da limpeza, que você venha prosperar e que Deus ele venha te abençoar com saúde. Uma vez um rapaz falou assim para mim, Luiz Guilherme, isso na igreja, tá? Eu pregava e ensinava sobre o dízimo. E eu dizia que o dízimo era bíblico, ensinando as pessoas a viver a bênção do dízimo. E ele disse que não concordava em devolver e honrar a Deus com a 10ª parte. Ele disse, Deus não precisa do meu dinheiro. De fato, gente, quando você dizima e semeia, Deus ele não desce, pega aquele dinheiro e usa. Nada disso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Aliás, somos nós que precisamos de Deus. Deus é dono do ouro, dono da prata. Deus é dono de tudo. Mas quando eu dizimo, semeio, oferto e o meu dízimo, ele é consagrado ao Senhor e ele é investido para o alcance e ganho de almas para o reino de Deus, olha a diferença. Então ele está sendo aplicado para que o nome do Senhor venha a ser levado a milhares de pessoas. Então, de fato, Deus ele não precisa do dinheiro que eu entrego, que eu devolvo, que eu dizimo. Não é o dinheiro em si, mas o que está por detrás daquilo. O ato de honrar, o ato de amar a Deus, de mostrar que o dinheiro não é o Deus da minha vida, que aquilo não está no meu coração. É o ato de dizer, Senhor, é uma maneira que eu encontro de transbordar na vida das pessoas,
É uma maneira que eu encontro de te honrar biblicamente falando. Eu disse isso para ele. Eu disse, olha, inclusive, se Deus ele não te der saúde, você pode ter talento, habilidade, você pode ter conhecimento, você pode ser um expert naquilo que você faz. No dia seguinte, a gente nem levanta da cama. Nessa manhã, sabe o que Deus fez em cada um de nós? Ei, Dona Maria, diga para mim o seu nome, tá? E de qual cidade ou país você está no devocional. Deus, ele fez isso aqui, ó. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Quem garante que quando a gente deita para dormir, no dia seguinte a gente vai levantar? A gente fecha os olhos e a gente fica 8, 10, 6 horas ali com os olhos fechados, mas é Deus que toda manhã ele sopra em nós o fôlego da vida. Ele nos dá esperança, esperança de que dias melhores virão, esperança de que Ele é conosco, esperança de que venceremos as nossas aflições. Então, diga para mim qual é a sua profissão, o seu ramo de atividade. Luiz Guilherme, eu não tenho profissão no momento, mas eu oro pelos meus filhos. Vamos hoje consagrar tudo ao Senhor e vamos falar sobre esse pescador que teve uma pesca maravilhosa, que teve a sua profissão abençoada pelo Senhor. Eu sei que engenheiros existem muitos, arquitetos existem muitos, prestadores de serviço no ramo que você atua existem muitos. Talvez existem milhares de pessoas fazendo o que você faz, mas se a bênção de Deus estiver no teu barco, você prospera, você vence. E prosperidade nem sempre é dinheiro. Prosperidade, junto com esse combo, é saúde, é paz. É paz, Não há dinheiro que pague a nossa paz. Não é verdade? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 5, Deus e Pai, em nome de Jesus, revela-te a nós nesse devocional, fala conosco, a tua palavra, a tua mensagem venha ser luz e venha clarear nossa mente nesse dia, nesse feriado, em nome de Jesus. Amém. Eu já vou grifar aqui o título que diz A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, Lucas capítulo 5, versículo 1, tá, gente? Versículo é um número pequenininho. Você está com preguiça de pegar a Bíblia? Pega a tua Bíblia lá, gente. O único interessado que você não abra hoje a Bíblia de papel é Satanás. E ele existe. Pode fazer o sinal da cruz e tudo. Ele existe e ele não quer que a gente se aproxime de Cristo. E só tem um jeito de se aproximar de Jesus. É aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Olha só, vamos ler o versículo 2 novamente? Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando nos barcos que eram de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra eu lançarei as minhas redes. No versículo 6, eu vou grifar inclusive essa parte do versículo 5, que ele diz que trabalhou a noite toda e não teve resultado, não apanhou nada, não pescou nada. Mas ele disse: sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede. No versículo 6 diz: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e a rede deles começara a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Veja que quando Deus, ele abençoa, Jesus está no barco, é sempre com muita abundância. Quando ele prospera, é algo assim que começa a transbordar e todo mundo começa a ver. No versículo 8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu,
que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Inclusive, eu vou grifar esse versículo. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que nós aprendemos com essa mensagem hoje? No dia 1º de maio, dia do trabalhador. Jesus se fez presente naquele barco e houve uma pesca maravilhosa. Quando a gente olha somente com os nossos olhos, os olhos físicos, comum, natural, a gente começa a ver a dificuldade da nossa profissão, do nosso trabalho, daquilo que executamos. Mas quando começamos a olhar com os olhos da fé, passamos a entender que se convidarmos Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que eu tenho direito na palavra do Senhor, Ele passa a se fazer presente e ali começa a ter sim uma pesca maravilhosa. Era mais um dia de pesca para Simão, mas não era mais um dia no calendário do Senhor. Era mais um dia para Simão no lago, no mar, mas foi um dia em que Jesus operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Hoje você pode ter levantado pensando que seria mais um dia, mas hoje é o dia que o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas. E olha o que nós entendemos, que logo após ele ver até o barco do vizinho que ajudou se encher a ponto de quase afundar com muita abundância, ele se encheu de grande temor. Ele se prostrou aos pés de Jesus, ele reconheceu: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Consegue entender que quando Deus nos abençoa, financeiramente falando, nas nossas finanças, a gente deve reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, não somente pela prosperidade, mas reconhecer que tudo vem dEle, que tudo é para Ele, que tudo é por Ele. E logo depois, Jesus disse: não tenha medo, agora você vai pescar gente, você vai caminhar comigo. Consegue entender que a nossa prosperidade, o nosso trabalho, é para que o nome do Senhor seja glorificado? Se você disser nessa manhã: Senhor, me prospera, abençoa minha família, me dá saúde, me dá vigor, me dá estrutura, me dá direção, direcionamento, que a minha prosperidade venha ser coluna da tua obra nessa terra, que a minha prosperidade venha abençoar pessoas, que a minha prosperidade venha abençoar a minha família. Senhor, eu faço um voto, o Senhor me abençoando, o Senhor me honrando, o Senhor me dando essa pesca maravilhosa, eu não vou esquecer do Senhor, porque tem pessoas que quando ela toma posse de alguma bênção, ela toma posse de algum milagre, ela esquece de Deus, ela tira os olhos do Senhor, ela tira os olhos do Criador. Que a minha prosperidade, que a sua prosperidade não seja para encher o nosso eu, o nosso ego, o nosso coração de vaidade, de orgulho, de arrogância, de prepotência, mas que quando Deus cumprir tudo o que Ele prometeu, em nome de Jesus, você venha de fato e de verdade, glorificar o nome de Jesus e ser um pescador de gente. Ser um pescador de gente com o teu testemunho, com a tua saúde, com a tua prosperidade, que o teu coração seja generoso. No dia do trabalhador, que o nosso coração venha transbordar de generosidade, que a gente não venha transbordar de vaidade, porque isso corrói, o tempo corrói, isso acaba, mas que o nosso coração venha transbordar para Deus. A prosperidade, o trabalho abençoado, a saúde, a família, tudo que Deus colocar nas nossas mãos, venhamos administrar, mas venhamos saber que tudo é por Ele, tudo vem dEle, e dEle são todas as coisas. Hoje, dia 1º de maio, faz um voto com o Senhor, dizendo: Pai, você pode dizer nesse momento, em volta da sua mesa, no teu escritório, no teu quarto, na tua cozinha, onde você estiver: Pai, o Senhor me abençoando com uma pesca maravilhosa, não literalmente falando, você não vai lá pescar. Inclusive, se eu não estou enganado, no quarto de guerra tinha até pescador aqui. Tinha gente que mandava foto lá no WhatsApp que trabalhava com pesca. Mas quando eu falo pesca maravilhosa, é tua agenda lotada. É Deus trazendo os melhores clientes. É Deus livrando você de contrato errôneo. É Deus tirando você de lugares que já fechou ciclo e colocando você em outros lugares para você respirar novos ares.
Deus, ele trabalha de uma maneira maravilhosa. E se a gente quiser ficar aqui explicando o jeito que Deus faz, a gente não vai conseguir, porque é algo totalmente espiritual. Diga para ele: Senhor, vai ser para a tua glória, tudo vai ser para a tua honra. Eu apresento a minha profissão, eu consagro a minha vida, eu consagro o meu dia ao Senhor. O meu projeto, os meus sonhos, 2025 é de Jesus. Senhor, levanta uma nação apaixonada pela Bíblia. Levanta uma nação aqui no devocional que quando sair de manhã vai dizer: Pai, se a tua presença não for comigo, nem me permita sair desse lugar. E que em nome de Jesus, você tenha um dia abençoado. Você nessa comunidade, nessa igreja online, você possa se apaixonar pela palavra de Deus. Me permita ser aquela pessoa que você possa chamar de meu pastor. Eu quero poder pastorear você em oração. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até amanhã.